Perfeito. Pessoal, bem-vindos de novo, né? Agora a gente vai continuar com a nossa estratégia de estudar mais exercícios relacionados com a conservação do momento linear. E a gente poderia, por exemplo, agora fazer um exercício bem mais curto da nossa lista. E por que não o seguinte exercício, o exercício 20, tá bom? Então, espero que todo mundo agora consiga ter as imagens como os exercícios. É, o, o Lucas diz o 39. Tá bom, a gente vai fazer o seguinte, veja. Dá para fazer o 20, por exemplo, e depois a gente faz o 39, tá bom? Então, obrigado, Lucas, pela sugestão. Então, vamos lá. Primeiro com o exercício 20, eu vou tentar usar meia hora. é, e aí a gente vê se conseguimos, né, fazer mais um além do 20 e o 39. Então, esse exercício 20, que talvez vocês estão já lendo lá dentro das suas imagens, né, ele basicamente descreve o seguinte, é uma bala, né, na verdade não é uma bala, um projétil, né, que ele vem aqui, opa, ele está vindo aqui, né, com uma certa velocidade e uma certa massa. A massa dele a gente chama de m, a velocidade que ele tem é simplesmente v, tá? E acontece, gente, que eh, esse cara aqui, ele vai, né, a coligir com uma massa que está inicialmente em repouso. Essa massa que está aqui inicialmente em repouso, né, ela tem uma massa M maiúscula, tá? Aqui M maiúscula, ok? E, opa, veja bem, eh, o fato de eles coligir significa, claro, que agora essa massa M maiúscula que não tinha velocidade inicialmente, ela vai ganhar sim agora uma certa velocidade, tá? Essa é a ideia. Quando essa massa ela ganha uma certa velocidade, né? Ela poderia estar se movimentando para frente, por exemplo. Só que aqui em particular, de acordo com o que diz o exercício, eh, né, ela está presa tipo uma espécie de pêndulo, uma barra aqui. Ela está presa num pêndulo, por exemplo, uma espécie de, vou tentar desenhar isso aqui, tipo uma espécie de barrinha aqui, né, que mantém opa, não funcionou, uma espécie de haste, por exemplo, tá? Que mantém essa massa presa aí, tá? De forma, gente, que ela vai descrever agora um movimento, na verdade, circular, ou seja, ela vai, na verdade, fazer isso aqui, tá? E subir lá em cima, né? E a pergunta que faz o exercício é, olha, qual deveria ser a massa, desculpa, a velocidade inicial desse projétil, tá? Para ele conseguir, ok? Levar essa massa em maiúscula na parte superior, ok? Essa é a ideia. Só que tem um porém aqui, gente, tem um porém muito importante. Esse porém que tem aqui é que, de fato, depois, né, de esses objetos coligir, acontece que essa bala aqui, esse projétil, ela vai ser do outro lado, tá? Aqui, essa projétil de massa m, só que com uma velocidade igual à metade da velocidade que ele tinha, ok? Não sei se vocês conseguem enxergar a ideia, né, gente? Mas nós, de novo, temos três momentos, na verdade, três situações lá, ok? Diferentes. E eu vou tentar, de fato, usar, né, três cores para representar essas três situações diferentes. A primeira situação que a gente tem é o que que está acontecendo aqui, né, pessoal, com esse objeto antes de coligir. A segunda situação que a gente tem é o que ocorre exatamente quando essa bala vem aqui e colige, né? E passa, atravessa esse objeto. Tem essa segunda situação aqui, tá? E tem uma última situação aqui que ela vai ser formada por, né, dois objetos simultaneamente,
que vai ser por um lado, né? A gente vai ter essa bala aqui já saindo, né, desse objeto, e a esfera, né, M, de massa M maiúscula, né, subindo lá, né, para atingir a parte superior. Então, veja que nós temos aqui, pessoal, de novo, esses três momentos, ok? Um que a gente pode chamar de, chamar esse aqui, de muito antes de coligir, tá? Uma situação que a gente chama de durante a colisão, ou seja, é de fato a própria colisão que está acontecendo, tá? E uma situação que vai ser muito depois de coligir, tá? Então, eu gostaria, né, de indicar esses três momentos, essas três situações, né? Vou chamar aqui muito, né, antes. E, claro, muito depois. É só um jeito, pessoal, para a gente conseguir entender o que que a gente usa como input, output e tal. Vocês não precisam fazer isso sempre, ok? Então, veja, o que a gente sabe é que bem no meio, né, nós temos, tá, uma situação, ok, de uma massa, tá, que elas vão colidir, ok, e que ela vai ser atravessada, né? Muito antes delas coligir, a gente não tem que fazer nada, porque nós já temos, ok, as informações do input, tá, do que a gente vai usar, né, para conseguir encontrar, ok, né, essa velocidade desse objeto que, né, vai levar a massa m a subir lá em cima. Então, qual seria a estratégia, assim, para resumir? A gente vai, veja, calcular essa massa, essa velocidade da massa maiúscula, tá? E entender como essa energia cinética nesse ponto se transforma em energia potencial, levando a encontrar aquela altura lá em cima. Essa é a estratégia que a gente tem. Então, nós não temos que fazer nada muito antes de coligir, porque a gente já tem as informações, ou seja, veja bem, a gente já tem de fato, né, essa informação aqui da velocidade, que vai ser de fato a própria velocidade com que a bala, né, vai coligir aqui. Então, essa é uma vantagem enorme, porque nós já temos, veja bem, essas informações aqui, pessoal, né, do input da própria colisão e pronto. Isso ajuda muito, no nosso problema. Então, a gente parte já, né, para a situação que está acontecendo durante a colisão, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu não lembro como o título que eu usei, mas eu vou colocar aqui durante a, né, colisão, tá bom? Muito bem. Durante a colisão, o que a gente tem? Bom, a gente tem que usar o pessoal sempre, a conservação do momento linear, ou seja, que a quantidade de movimento ela vai se conservar, tá bom? Essa é a nossa ideia geral que a gente vai sempre usar. A segunda coisa que a gente tem que se perguntar aqui é: será que o movimento aí na colisão está acontecendo em uma ou em duas dimensões? Então, nesse caso aqui, a gente tem unicamente movimento no x inicialmente. Então, facilita muito porque a gente só se preocupa por um único eixo, que vai ser o eixo x. Finalmente, a gente tem que se perguntar se essa colisão é elástica ou inelástica, né? E aqui, pessoal, vocês vão ver que embora os objetos não permanecem juntos, né? Na verdade, é, o fato de ele atravessar e destroçar aquele outro no meio, pelo menos, implica, claro, que a energia nesse momento não necessariamente vai se conservar. Só que vocês vão ver que a gente não precisa dessas informações aqui. Eu vou levar isso adiante. Veja. Para conseguir calcular a quantidade de movimento, essa aqui inicial, né, nós temos que, claro, pegar a massa minúscula vezes a velocidade desse objeto, né, da bala, mais a massa maiúscula vezes a velocidade desse objeto. Só que a gente sabe que antes de colidir esse objeto, né, de maiúsculo, na verdade, ele não tem, né, velocidade nenhuma, então a gente não tem que considerar de fato essa velocidade aqui. A gente, inclusive, não precisa incluir nas nossas equações porque ela não tem um papel nenhum, porque simplesmente é zero, tá bom? Isso tem que ser igual, gente, veja, a massa, né, desse objeto circular
vezes a velocidade dele, eu vou chamar aqui de velocidade 2 para falar que é o segundo objeto, mais, claro, a massa minúscula, vezes, claro, a velocidade desse objeto depois de coligir. E a gente falou já que depois de coligir, essa velocidade aqui vai ser a velocidade v dividido por 2, ou seja, essa que está aqui, tá bom? Muito bem. Então a gente tem as informações. O que que significa isso? Será que nós estamos preparados agora, prontos para encontrar a velocidade do segundo objeto, ou seja, a velocidade v2, né? Depois da colisão, a gente está pronto. Tem dois termos algébricos, a gente tem que passar tudo aquilo que não tem massa maiúscula para o outro lado. Então a gente vai ficar assim, veja, massa maiúscula vezes a segunda velocidade. A gente vai passar esse para o outro lado, ok? Então, em um lado das equações a gente vai ter unicamente isso aqui, e do outro lado a gente vai ter, né, a subtração da massa minúscula vezes a velocidade menos a massa, né, vezes a velocidade, e isso aqui, ok? Se nós queremos, por exemplo, encontrar, né, essa velocidade 2, basta pegar essa massa que está aqui e passar no denominador do outro lado. No entanto, antes de fazer isso, basta a gente ver aqui, pessoal, que se nós temos, por exemplo, uma maçã e a gente alguém tira a gente meia maçã, a gente vai ficar com meia maçã. Em outras palavras, se nós temos massa vezes velocidade e alguém tira a metade da massa vezes a velocidade, nós ficamos certamente, né, com a metade dessa expressão, só que positivo. Em outras palavras, né, finalmente nós conseguimos encontrar aqui como grande resultado que a velocidade desse objeto circular vai ser essa aqui, veja. Passa no denominador e pronto. Nós temos já a velocidade que ele vai usar, né, para subir lá. Muito bem. Agora, o exercício ele pergunta pela altura que vai conseguir esse pêndulo, né? Então, veja, a gente sabe agora que nós temos que nos preocupar, pessoal, pelo que vai acontecer muito depois do sistema coligir. Então, veja, essa aqui é durante, né, a colisão, e agora eu vou me preocupar pelo que vai acontecer muito depois deles coligir, tá bom? Então, veja, qual é a história, né? A história é a seguinte. Muito depois deles corrigir, eu vou colocar inclusive assim, muito depois para insistir, né, que a colisão já aconteceu e que eu tenho que esquecer do que aconteceu lá e só pegar as informações importantes, tá bom? E a gente tem, né, que agora esse objeto de massa M maiúscula que não tinha velocidade, pessoal, ele vai ganhar, né, esse aqui, ele vai ganhar agora uma certa velocidade para conseguir se movimentar para cima, não é? Isso significa que ele tem agora sim energia cinética. E, em outras palavras, essa energia cinética que ele tem depois de coligir vai se transformar na energia potencial gravitatória. Em outras palavras, o que a gente tem aqui, pessoal, é que um meio da massa, né, vezes a velocidade desse objeto 2 ao quadrado, tem que ser necessariamente igual à massa, desculpa, aqui tem que ser a massa dele, vezes a gravidade, vezes a altura que ele vai conseguir, não é? Só que, curiosamente, a altura que ele tem já é conhecida. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, a altura que ele tem, né, vai ser, né, veja, duas vezes o comprimento que a gente tem aqui dessa haste, né, ou do comprimento do pêndulo, tá bom? Em outras palavras, o que a gente tem no final das contas, nesse exercício, tá? É que essa altura aqui já é conhecida. Opa, a gente pode cortar aqui, não é, pessoal? Então a gente vai ter, veja, que essa altura já é conhecida, então a gente fica com essa equação aqui, veja. O meio da velocidade desse objeto 2 ao quadrado, ok? Igual a gravidade vezes a altura, que vai ser duas vezes o comprimento dessa haste, ou seja, L, tá bom? Em outras palavras, isso significa, né, no final das contas, que essa velocidade 2, tá, ao quadrado, tem que ser, né, gente, quatro vezes a gravidade vezes a altura. Pronto. Agora, lembrando, o que que está pedindo o exercício? Pessoal, o exercício está perguntando
pela velocidade inicial, ou seja, a velocidade v, né, que tinha a bala, ou seja, que tinha um projétil, para conseguir aquela altura. O que que significa isso? Que, na verdade, a nossa incógnita é essa velocidade. E a gente já tem duas incógnitas, duas equações aqui, veja, a equação um e a equação 2, tá? As duas contêm do lado esquerdo, tá? A própria velocidade, ok? 2. Em outras palavras, né? Eu vou escrever melhor aqui, assim da seguinte forma. Em outras palavras, gente, nós temos que, né? Essa velocidade 2 que aparece aqui é de fato a raiz, né? De 4 vezes GL, ou em outras palavras, simplesmente duas vezes raiz de G vezes L, tá bom? Gravidade vezes comprimento. E essas duas equações, né? A equação um e a equação 2, veja bem, elas são identicamente iguais, tem que ser iguais, porque as duas fornecem, né, expressões para a velocidade desse objeto. Em outras palavras, isso que está aqui do lado direito tem que ser igual ao que está do lado direito. A gente vai concluir agora, finalizar, tá? Fazendo isso. A gente iguala massa vezes velocidade da bala, dividido por duas vezes a massa, né, desse objeto circular, igual, né, a duas vezes raiz, né, da gravidade vezes L. Em outras palavras, a gente já encontrou essa velocidade da bala, porque basta passar o denominador do lado esquerdo para o numerador, então a gente tem 2m, passa para o outro lado, vai ficar 4m, né, vezes a raiz de GL, e a m minúscula, né, passa no denominador. E olha só que resultado tão interessante. A gente agora, com esse resultado, é capaz de dizer qual deveria ser, né, pessoal, a velocidade da bala para conseguir levar esse objeto de massa, né, M maiúscula, para a parte superior. Olha só que legal. Pronto, terminamos. Lucas, você tem alguma dúvida desse exercício? Como ele é feito? A gente entende esse problema? Não, professor, eu acho que foi muito bem explicado. Ok, ok, que bom que você conseguiu acompanhar, né? Eu diria, inclusive, que não é tanto pela minha explicação, mas também pela sua atenção, você está focado aqui. Quando o aluno está focado, as coisas talvez, né, ficam um pouco mais tranquilas. Certamente, se a gente poderia estar focado e ainda assim ter dúvidas, que também é muito bom, né? Porque essas dúvidas vão ser dúvidas muito bem direcionadas. Alguém tem alguma dessas dúvidas que acha importante mencionar agora? Muito bom. Jasmine, me conta como que foi esse exercício aqui? Foi tranquilo? Afinal, eu fiquei um pouquinho confusa quando a gente vem dessa equação aqui Ah, para essa. ok. Ok. Você sabe, deixa eu perguntar, você sabe o que está perguntando o exercício? Sim, ele quer saber qual que é a velocidade mínima, eu acho, que a bala precisa ter para o Aham. M chegar nessa altura aqui. Ótimo, muito bem. Então, assim, de forma geral, ótimo, muito bom. Então, qual é a estratégia que a gente vai usar? Né? Em geral, quando ele sempre pede esse tipo de exercícios, a velocidade mínima, a velocidade máxima, o exercício está pedindo para comparar ou usar, né? Talvez o que acontece, né? Durante a colisão ou muito antes, por exemplo, e comparar com o que acontece muito depois, ok? Essa, em geral, é a estratégia que ele está pedindo. Então, nesse caso específico, né? O que o exercício pediu, estava precisando a gente fazer, na verdade, eu vou aqui trocar para o cinza, era pegar, né, o resultado da velocidade que a gente tinha, né, depois de corrigir, e entender se essa velocidade vai ser suficiente ou não para chegar na parte superior. Como que a gente faz isso? Bom, a gente assume que de fato essa velocidade é suficiente sim. Ou seja, toda essa energia cinética dessa velocidade se transforma em energia potencial. Se isso acontece dessa forma,
significa agora que necessariamente essa velocidade que a gente tinha encontrado aqui, né, que é a velocidade depois de coligir, tem que corresponder, sim, com a velocidade, né, que se transforma em energia potencial, ok? Em outras palavras, o que a gente encontrou nas duas partes, durante a colisão e muito antes de coligir, é o mesmo número, na verdade, a mesma expressão, o mesmo resultado para a velocidade 2, ou seja, para a velocidade do objeto depois de coligir. Se nós compararmos aqui, curiosamente, a única incógnita que nós temos, por exemplo, aqui do lado esquerdo, é a velocidade que precisa ter a bala, né? Para gerar toda aquela história, todo esse movimento, toda essa conversão de energia cinética para energia potencial. Então, significa que a gente tem que isolar essa incógnita, e foi isso que a gente fez. Não sei se essa reexplicação aqui talvez esclareceu a dúvida. Sim, sim, entendi. Então, a gente assumiu que a velocidade, que o movimento aconteceu, né, para conseguir Claro, encontrar a velocidade da bala isso. quando ela atravessa o Exatamente, rio. exatamente. Muito bem. Esse é o ponto-chave. Então, A gente assumiu isso para conseguir resolver o problema. Muito bem. Perfeito. Agora a gente vai fazer o exercício 36, tá bom? E diz assim: uma molécula de água consiste em um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio ligados, tá bom? A gente tem um ângulo entre as ligações de hidrogênio de 106 graus, ok? Em outras palavras, a gente vai ter, né, um ângulo de 53 graus entre, né, a linha vertical que passa no meio dos átomos, né, do átomo de oxigênio e divide de fato os dois átomos de hidrogênio, ok? Então eu vou tentar fazer um desenho muito rápido aqui dessa situação, tá? Vocês vão ver que mesmo com ferramentas aqui, eu não consigo fazer um círculo bonitinho. Então, eu vou tentar só aqui melhor, ok? E a gente tem aqui, pessoal, que nessa molécula, né, de H2O, né, nós temos, claro, esses dois hidrogênios, né? Esses dois hidrogênios são esses caras aqui, eu vou chamar eles de H, claro. E a gente tem esse oxigênio aqui no meio. Só que, claro, essa linha que passa aqui pela metade do sistema, essa linha aqui completamente, que deveria ser completamente vertical, tá? Divide a molécula no meio. E nós temos aqui um ângulo, tá? E um outro ângulo aqui que são iguais e, curiosamente, vão ser de 53 graus, ok? Há toda uma história por trás das moléculas de água. Eu adoro trabalhar com água. A gente faz simulações computacionais da água e tenta entender, por exemplo, como forma gelo, como interage com sistemas biológicos, como a água é capaz de conduzir corrente, as diversas fases da água, mas eu não vou conversar nessa reunião aqui em relação a isso, porque a gente tem um foco hoje de, né, fazer exercícios. Então, o que que está pedindo o exercício é calcular o centro de massa, né, da água, tá bom? Para calcular o centro de massa da água, né, em geral, a gente, né, tem um pessoal que fazer assim, veja, usar o conceito de centro de massa. O que que é o conceito de centro de massa? Né? O conceito de centro de massa diz como se fosse, eh, como se fosse, pessoal, o ponto meio, né, daquele sistema, tá bom? Qual seria o ponto meio, né, que a gente poderia desenhar ou encontrar, tá? Para conseguir, de alguma forma, juntar toda essa massa em um único ponto, ok? Essas informações são muito importantes no final, no caso da água. E veja, a ideia, pessoal, é que a gente tem que fazer uma somatória ponderada, né, daquelas massas. Como assim? A ideia, no final das contas, Lucas, é o seguinte: você vai pegar, vai fazer a somatória de todas as massas, né, e dividir pela massa total. Essa é a ideia, ok? Essa seria a ideia. Certamente, ela tem que ser ponderada pelas distâncias, ou seja, qual está mais perto do que a outra e tal,
porque isso vai dizer, né, certamente, se nós temos, vamos dizer, um peso maior de uma massa ou da outra, ok? Então, a gente, na verdade, faz uma somatória ponderada dessas posições em termos dessas massas, ok? Fica assim, mais ou menos. Lembrando que esse R aqui, Lucas, é um vetor, tá bom? O que que significa que é um vetor? Que ele tem componentes em x e tem componentes no y. Em outras palavras, a gente vai ter que fazer isso tanto para x quanto para y. Então, veja bem. Eu vou tentar fazer isso aqui do lado. Opa, desculpa, eu acho que eu parei de, sem querer, eu parei de eh, compartilhar. Eu vou tentar voltar aqui. Ok, voltou. Então eu vou ter que separar, né, o que que está acontecendo no x e no y para conseguir, né, representar essas duas posições. Então veja, eu vou primeiro, Lucas, me preocupar pelo que está acontecendo no eixo né, X, por exemplo, tá bom? Então eu vou fazer assim, veja, para X, ok? E agora eu vou ter que colocar, né, uma origem arbitrária nesse sistema para conseguir fazer essas operações. O mais fácil aqui é a gente pegar a origem exatamente na molécula, desculpa, no átomo de oxigênio. Então eu vou assumir que a origem, né, do sistema cartesiano passa aqui, ok? Justamente pelo átomo de oxigênio. Então esse aqui é o eixo X e esse aqui vai ser o eixo Y, tá bom? Muito bem. Então, se eu faço agora isso para o centro de massa, né, a componente no X, unicamente no X, eu vou ter que resolver, tá, essas equações aqui, essa definição do centro de massa, para o eixo X. Então, veja, o que que a gente tem que fazer? Né? Pegar no numerador a somatória de todas as massas, tá? Vezes as posições no X. A gente pega a massa de hidrogênio, pega aqui a posição do primeiro hidrogênio, claro, no X, ok? Mais a massa do segundo hidrogênio, tá? Mais a posição no X desse segundo hidrogênio. Eu vou colocar aqui 2 e aqui um 1 para diferenciar que a gente está falando desse primeiro hidrogênio e desse segundo hidrogênio. Eu vou colocar aqui um 2, né? Para não confundir, né, com a quantidade que tem aqui. Tá bom, perfeito. Isso tem que ser, claro, dividido pela somatória de todas as massas, ou seja, a massa dos dois hidrogênios, tá? E a massa do oxigênio, ok? Então veja, você vai dizer, olha, e por que no numerador você não coloca também a posição do oxigênio? A gente pode colocar, mas veja bem que o oxigênio está na origem, então a gente não precisa se preocupar, por isso que a gente escolheu essa posição, tá? Porque eventualmente, né, o oxigênio não vai contribuir nem no X nem no Y, porque as componentes dele no X e no Y são zero. Então a gente tira um problema enorme daí, tá bom? Perfeito. Então, veja, agora a gente tem que pensar o que que são essas posições no X e no Y, ou seja, o que que é aquela componente no X dessas posições aqui, tá bom? Então, se a gente foca agora nesse problema, nessas posições, a gente tem que ver que, veja, essa posição aqui em relação ao centro, por exemplo, dessa molécula 2 e também, desculpa, do átomo um e o átomo 2, os dois hidrogênios, eles vão ter componentes, gente. Eles têm componentes aqui no X, tá bom? E a gente tem que encontrar essas componentes no X que vão ser, claro, o que a gente vai ter que, pessoal, substituir dentro da nossa equação. Ou seja, essa aqui é a componente no X do primeiro, né, do primeiro hidrogênio, e essa aqui é a componente no X, tá, do segundo hidrogênio, ok? Como que a gente faz isso, Lucas? Bom, veja bem, a gente tem que encontrar, insisto, a gente tem que encontrar esses caras para conseguir introduzir essas informações aqui, ok? Muito bem. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que usar, né, decompor ele, tá? Usando as funções trigonométricas, por exemplo, ok? Por exemplo,
Nesse caso específico, você pode ver, né, que essa componente que aparece aqui no x, na verdade, é a mesma que essa aqui, não é? Esse vetor é exatamente o mesmo. Só que veja bem, esse componente que aparece aí, né, na verdade, é o cateto oposto a esse ângulo aqui, não é? Ou seja, ela está relacionada com o seno do ângulo. A gente deveria, né, verificar que, na verdade, essas componentes, por exemplo, aqui do segundo hidrogênio no X, não é nada diferente da distância que tem o hidrogênio vezes o seno, né, do ângulo 53, ok? E pronto. Só que se você faz a mesma coisa para o primeiro hidrogênio, você vai ver, pessoal, que agora a componente dele é negativa. E, curiosamente, é exatamente igual, né? Ok? A o valor que tem acima aqui, só que com sinal trocado. Em outras palavras, esses dois termos aqui, que tem sinal trocado, eles vão se cancelar quando a gente fizer, né, essa subtração aqui em cima no numerador. Então, em outras palavras, a gente não precisa, né, calcular muita coisa, porque a gente já sabe que a componente no x, por exemplo, do centro de massa vai ser zero, né? Ou seja, a metade de todo esse triângulo tem que estar em um ponto aqui, eu vou inclusive colocar em vermelho, tem que estar aqui, por exemplo, em um ponto central, né? No meio de toda essa molécula, em algum ponto aqui, que poderia ser aqui, ou poderia ser aqui, algum ponto desses três, mas sempre aqui no meio. E a gente consegue ver que o centro do triângulo que é formado, né, pela molécula, né, está no meio, em algum ponto aqui na metade, onde a gente tem que calcular agora a altura para saber, né, qual seria esse ponto meio aí, não é? Muito bem, mas a gente já tirou o problema do x. Perfeito. Agora a gente vai focar no que ocorre no caso, né, do Y, tá bom? A gente vai focar aqui no caso do Y e, de novo, né, agora temos que considerar todas as somatórias, tá, de cada um desses hidrogênios, só que no Y. E, de novo, a gente não precisa colocar o que que está acontecendo com o átomo de oxigênio, porque, veja bem, ele, na verdade, já está na origem, então ele contribui com zero, ok? E no denominador, a gente vai fazer a somatória, né, de todos os átomos, né, que estão formando essa molécula. Muito bem. Perfeito. Agora, só para lembrar, né? No caso do Y, a gente vai ter, claro, que as componentes, né, elas poderiam ser escritas assim, veja. No caso de um, no caso de dois, tá? Elas poderiam ser escritas da seguinte forma. Seja, né, como, por exemplo, R, aqui, desculpa, menos R cosseno de 53 graus. Por que cosseno de 53? Porque a componente no y aqui, a projeção desses vetores aqui, essa projeção que aparece aqui, gente, olha só, ela vai ser adjacente ao ângulo 53. Por ser adjacente, a gente consegue usar cosseno. Mas se você não se sente familiarizado com essa ideia, você também pode escrever, tá? Como, né, o seno do ângulo complementar, ou seja, né, 37 graus. Ou, claro, no outro caso a gente vai ter a mesma coisa, R cosseno de 53 graus, tá bom? O que deveria ser igual a menos também R seno de 53, desculpa, de 37 graus. E nós estamos agora prontos para terminar, porque veja, conseguimos substituir essas informações lá em cima no numerador. Como fica essa história aqui? Bom, vai ficar a massa dos hidrogênios, tá? Vezes o raio, né, a distância do hidrogênio, R aqui, tá bom? Vezes, por exemplo, eu vou usar o cosseno de 53 que eu gosto mais, né? Menos também aqui a massa do hidrogênio vezes a distância do hidrogênio em relação ao oxigênio, vezes o cosseno de 53, ok? E tudo isso dividido, né, pela somatória das três massas. A massa do primeiro hidrogênio, a massa do segundo hidrogênio e a massa do oxigênio. Ou seja, em outras palavras, isso aqui vai ser, veja, menos duas vezes, tá? A massa do hidrogênio
vezes R, e o cosseno de 53 deve ser, eu acho que, deixa eu pensar, 4 quintos, é isso? É 0,8? Alguém pode conferir para mim, por favor? É, ok, eu posso só checar aqui rapidinho, tá? Com, eu acho que a gente É tem 0,77, 79. 69. Isso, é 4 quintos, né? 4 quintos, né? E certamente a gente tem aqui o 1 dividido por todas essas massas aqui, tá bom? Muito bom, perfeito. Ótimo, isso aqui vai dar um número. Você tem que substituir todos os números, Lucas, que você vai obter o número. Vai ser 8 quintos e tal. E a resposta final, né, que a gente vai ter é que o centro de massa, né, ele vai estar em relação a essa origem que a gente escolheu. Lembra que a origem você pode escolher, né? Vai ser 0, né, metros no X, mais esse número que a gente encontrou aqui no Y. Você tem que calcular o número e substituir aqui esse número. E pronto. Com isso, gente, nós conseguimos resolver mais dois exercícios e estamos prontos agora. A gente tem tempo, talvez, para. Não, a gente não tem mais tempo, né? Mas, por favor, eu sugiro vocês tentem fazer os outros e se vocês têm dúvidas, por favor, tá? Vocês me escrevem. A gente pode se conectar agora novamente, né? Mais 10 minutinhos, só porque eu queria colocar um exercício a mais, só escrito, né? De o que a gente tem que fazer, tá bom? Então a gente se vê daqui a um minuto de novo. Eu vou parar de gravar.